Aleluia, você pode se assentar. É bom demais, é bom, muito bom estarmos todos aqui. É muito bom estarmos aqui. É muito bom ver a casa cheia, é muito bom ver vocês. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre si. Todas as crianças, por favor, vocês podem acompanhar os tios, as tias, viu? Em nome de Jesus. Amém. Eu quero conversar com vocês hoje um texto das Escrituras Sagradas que muito me impactou e muito me transformou. Prometo não me alongar. E se eu fosse colocar um título nessa palavra, nessa conversa, seria Jesus Cristo, ou a graça de Deus é uma ruptura para as nossas vidas. É uma ruptura para o mundo. Jesus é uma ruptura. Jesus Cristo, desde que quando ele veio ao mundo, ele criou rupturas no mundo. Por isso, Jesus, eu gosto de dizer que ele é um ponto de rupturas. Aonde Jesus chega, ele cria, ele estabelece um ponto de rupturas. Aonde o seu nome é pronunciado, a gente vê ali Jesus criando um ponto de ruptura entre antes e depois de se conhecer a Cristo, de conhecer, de ouvir a Cristo ou de ouvir sobre Cristo. Quando o seu nome ele é anunciado, como eu disse, cria-se esse ponto de diferenciação. Isso é magnífico. Por exemplo, o mundo ocidental ele é conhecido como o mundo antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa vida, quando a gente se converteu a Jesus Cristo, ela é conhecida como eu era antes de Cristo e como eu sou antes de Cristo. Porque Jesus ele é isso. Ele estabelece pontos de rupturas na nossa vida. Gosto sempre de lembrar que quando a gente se converte a Jesus, vem para a igreja, entre aspas, mas a gente continua sendo a mesma pessoa, é preciso reavaliar esse relacionamento. É imprescindível fazer uma autoavaliação e reanálise, porque às vezes a gente quer que Deus nos abençoe ou se relacione com a gente com base nos nossos critérios, mas Deus se relaciona com base nos critérios dele. Deus nos abençoa com base nos critérios dele. Jesus então é esse ponto de ruptura na nossa vida, na maneira como nós pensamos, na maneira como nós nos comportamos, na maneira como a gente responde à vida e às pessoas. Antes eu era assim, depois eu me tornei assim. Jesus é isso. Jesus implica na nossa vida esse ponto de ruptura. E ele também implicou um poderoso ponto de ruptura na religião de Israel. Na religião como era conhecida na época, como ela estava configurada no seu tempo. Jesus então ele cria um ponto de ruptura, pelo menos historicamente falando, porque 800 anos antes de Jesus chegar, quando Israel era cativo na Babilônia, quando Israel era preso como escravo na Babilônia, ali então acontece uma grande mudança na religião de Israel. Por quê? Porque a religião de Israel era conhecida como a religião dos sacrifícios, a religião dos templos. Sacrificava-se animais, sangues eram derramados para que os pecados fossem purificados. Essa era a religião de Israel na sua época. É assim que era conhecida a religião de Israel. E isso veio até os dias de Nabucodonosor, ou do período do cativo na Babilônia, quando Israel é levado a cativo na Babilônia. Até aí. Por quê? Porque depois que Israel é levado para cativo na Babilônia, Israel perde sua identidade religiosa. Israel perde a sua identidade de culto, de templo. Por quê? Porque não existe mais templo. Não existe lugar mais para sacrifício. Eles estão numa terra distante, numa terra longínqua,
numa terra diferente, numa cultura diferente, onde não se adoravam a Deus, mas se adoravam a deuses, eram politeístas. Israel então perde a sua identidade, eles não têm mais templo, eles não sacrificam mais. E ali na Babilônia surge então o quê? O movimento sinagogal. Surgem as sinagogas. Ali na Babilônia surgem os fariseus, surgem os mestres da lei. É ali no cativo, é ali na reclusão, é ali no regime escravocrata. Surge então o que nós conhecemos na época de Jesus como as sinagogas, os templos sinagogais. Por que surgem os mestres da lei? Surge então a tradição rabínica, surge daí do cativeiro babilônico. É daí que surge. E por quê? Porque uma religião que deixa os altares, uma religião que deixa os templos e se dedica agora ao quê? Ao estudo da Torá, ao estudo da lei, à compreensão da lei mosaica, ao zelo pela lei de Moisés, ao zelo, inclusive um zelo forte. É que da onde vem a compreensão rabínica de criar cercas ao redor da lei. Por quê? Porque Israel se encontra ali. Israel, ele perde a sua identidade religiosa e ele se encontra ali, na lei de Moisés. É na lei de Moisés que se encontra um lugar de preservação identitária, que se encontra um lugar de nação, de identidade, de povo. É ali que eles revisitam, porque a gente não tem mais templo, a gente estava acostumado aos sacrifícios, a Deus descendo, aos animais. Aqui a gente não tem mais isso. Aqui a gente está escravo, numa terra que a gente não conhece ninguém, numa terra em que nós somos obrigados. O que a gente vai fazer? Vamos perder a religião? Não. Vamos nos encontrar na lei de Moisés. Surgem os fariseus, surgem os rabinos, surge a tradição rabínica. Ali os mestres da lei vão buscar ao máximo a fidelidade dos textos, não apenas na interpretação da lei, mas na sua aplicabilidade. Ali há uma dedicação, e ressalto, uma dedicação ao extremo à lei de Moisés, porque entendia-se, se nós viemos parar no exílio, se nós perdemos a nossa terra, se nós perdemos a nossa liberdade, se nós perdemos o nosso panorama de culto, de religião, se nós perdemos isso, é porque nós infringimos em algum ponto da lei. É porque nós pecamos, quebrando a lei. É porque nós desobedecemos, isso é o entendimento da época. É que nós desobedecemos e por isso estamos aqui, por isso estamos vivendo isso, por isso temos isso como recompensa. E que recompensa? A escravidão. Esse era o entendimento. Então, se eu me aplicar ao máximo, se eu me dedicar ao máximo à obediência da lei, então Deus não vai me punir mais. Essa era a compreensão dos fariseus. Tanto é que os fariseus, diferente dos saduceus na época de Jesus, eles eram muito mais zelosos pela lei, muito mais zelosos em obedecer à risca a lei. O problema é que na obediência cega, na subserviência da lei, é que você maltrata o outro, é que você não dá valor ao outro, porque a lei é mais importante, inclusive, do que o outro. E a gente vê Jesus o tempo todo batendo em cima dos fariseus em relação a isso. Daqui surge, e essa é a tradição de Israel que conhecemos do Novo Testamento. Essa é a tradição dos fariseus. É a tradição que quando Jesus chega, era a tradição dos escribas, era a tradição dos mestres das leis. Era essa a tradição rabínica. E quando Jesus chega, Jesus vem reinterpretando as tradições,
vem reinterpretando as compreensões, vem reinterpretando os discernimentos. E é muito interessante porque os rabinos, eles não tinham as mesmas interpretações. Cada um deles debatiam entre eles e divergiam. Não existe uma lei, essa aqui é a lei certa, ou melhor, essa aqui é a interpretação certa para todos. Não existia isso. Existiam várias escolas rabínicas na época de Jesus. Inclusive havia uma tradição rabínica de que se você fosse meu discípulo, você poderia procurar uma outra escola rabínica para que o seu entendimento crescesse a partir de novas percepções. Tinha isso lá, tinha esse conhecimento. Então quando Jesus chega na antiga Palestina, no estado palestino da sua época, em Israel, ele encontra uma lógica rabínica estruturada, na lógica farisaica, na lei de Moisés. É aí que Jesus chega. Por exemplo, existem dois grandes rabinos, existem na verdade alguns grandes rabinos na época de Jesus, porque a tradição rabínica era muito forte. Existe os rabinos que tinham grande proeminência na época de Jesus, que era Hillel, que era avô de Gamaliel, e Ramai, ou Rachai, Shammai. E em Atos dos Apóstolos também fala do rabino Gamaliel, aonde Paulo frequentou a sua escola, estudou na escola rabínica de Gamaliel. Por quê? Porque é a compreensão de desde quando eles saíram da Babilônia até a época de Jesus, era uma tradição onde a gente vai se encontrar como religião aqui na lei. A gente vai se ver como religião judaica aqui na lei. E nós vamos, quem descumprir essa lei morre. Quem errar uma vírgula morre. Porque eu não quero mais voltar para o cativeiro por causa do seu erro. Era essa a compreensão. Jesus chega aí. Jesus chega na compreensão num período onde as escolas rabínicas eram proeminentes. O debate da lei de Moisés era proeminente. Jesus chega e ele não é recebido como um rabino oficial, não é? Jesus ele chega, ele não tem esse aqui é o rabino Jesus, não, ele não chega, mas ele se comporta como tal, ele se posta como tal, ele se porta como tal. Ele chega ocupando um espaço público na perspectiva de um rabino e começa a falar em público nas praças, que eram coisas que rabino fazia. Ele começa então a se colocar como um rabino, falando publicamente, ensinando, e o que ele ensinava e o que ele dizia era assim: olha, vocês ouviram isso, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus vem reinterpretando a maneira de viver por meio de uma nova percepção a respeito de uma nova percepção de Deus em relação às Escrituras, porque eles foram tão zelosos em relação à lei de Moisés, que eles deixaram do mais importante o outro. Eles deixaram o mais importante o outro. Porque às vezes quando a gente não encontra Deus, mas a gente encontra o outro, a gente encontra os dois. Porque Deus está com você, em você, em você, em você. E Jesus ele vem mudando percepções. Ele se manifesta como rabino e começa a chamar os seus discípulos. E aqui já está uma primeira diferença entre Jesus, um ponto de ruptura, e entre os rabinos. Por quê? Porque não eram os rabinos que escolhiam os seus discípulos, eram os discípulos que procuravam a escola rabínica com determinada linha de raciocínio. Não, eu quero estudar naquela escola ali. Não tem hoje a faculdade? Quer fazer faculdade de quê? Eu quero fazer faculdade disso, daquilo. Na época de Jesus era assim. Não, eu quero ir para aquele rabino lá, porque aquele rabino tem essa linha e eu vou aprender com ele. Jesus já começa quebrando os paradigmas, dizendo assim: não, eu que vou escolher os meus discípulos. E ele escolhe só gente boa, né? Para não dizer o contrário. Só gente boa. Jesus ele chega
chamando os seus discípulos, e ele não espera ser oficializado como rabino, e nem ser reconhecido pelos mestres da lei da sua época. Ele não espera fazer isso. Ele já começa a falar e a agir como mestre da lei em Israel. Ele vai chegando, ele vai falando. E por meio de Jesus, a religião, ela começa a ser restaurada. Jesus começa a mudar a percepção das pessoas a respeito de Deus, a respeito da relação do outro com o outro, para o outro. E ele vem dizendo que a maior religião que existe não é ficar cercado num lugar, guardando uma lei, mas é abraçar o outro, é viver para o outro, é ser alguém de alguém, é ser alguém de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus vem mudando, dizendo, não, Deus não é isso, Deus não é aquilo, Deus é isso, Deus é amor. E a gente vai conversar baseado nos textos de Marcos, capítulo 1, 2 e 3. Depois, se você quiser, você pode dar uma lida. Por exemplo, lá em Marcos 1, versículo 14 e 15, Jesus anuncia a chegada do reino de Deus. O reino de Deus não é sobre o futuro. O reino de Deus, ele diz assim, é chegado o reino de Deus, arrependam-se. É chegado, e ele diz que o reino de Deus não é um lugar no futuro. Ele diz, arrependam-se e creiam. Se você quiser tocar no reino de Deus, basta você estender a sua mão aonde você está, que você toca no reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar que você vai para onde depois que você morre. O reino de Deus é aqui. Você pode desfrutar de todas as coisas disponíveis no céu, aqui e agora. Basta você crer. Basta você acreditar. Era isso que Jesus dizia. Ele dizia que arrependimento, querido, mudando a concepção que nós viemos aprendendo há longos anos, não é chorar, não é lamentar, é também. Mas arrependimento, metanoia do grego, não é entristecer-se. Metanoia do grego é mudar a consciência, ou melhor, na tradução ainda mais verdadeira, é expandir a consciência. Meu Deus! Ele estava dizendo, arrependam-se, ou seja, abra sua cabeça, expandam-se, porque através dessa nova percepção que eu vos trago, vocês vão viver coisas maravilhosas que vocês nunca viveram, porque vocês estavam limitados pela maneira de pensar. Limitados, porque o seu comportamento é baseado naquilo que você acredita. Limitados, presos, agarrados a uma teia chamada religião. Crenças, como no popularmente conhecido, crenças limitantes. Jesus dizia, arrependam-se. Há uma expansão da consciência. Jesus estava dizendo, deixe sua mente dilatada, para que você possa perceber, para que você possa participar do reino de Deus. Jesus diz aos seus discípulos, venham e sigam-me, pois eu farei de vocês pescadores de homens. Isso é uma segunda ruptura que Jesus causa na tradição de Israel. Por quê? Porque os rabinos tinham os seus discípulos e que estes estivessem dedicados à interpretação correta da lei de Moisés. Era para isso que Jesus tinha discípulo, era para isso que os rabinos tinham os discípulos. Mas Jesus chega dizendo assim, não, vocês não vão ficar parados estudando a lei, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eu vou fazer vocês irem para o meio da gente, caçar gente, se tornar primeiro gente, para depois transformar gente, como gente igual a vocês. Jesus vem quebrando o paradigma de uma maneira abrupta. As escolas rabínicas tinham como ensino os estudos da Torá. Jesus não. Jesus chamava discípulos para ser uma pessoa que busca pessoas. Busca gente, buscar pessoas. Não é estudar a Torá. Não é só estudar a Torá. Buscar a redenção de pessoas, sim. Não é ter a verdadeira interpretação da Torá. É aprender a redimir para que pessoas sejam redimidas, curadas e libertas. Esse é o ministério de Jesus
na vida das pessoas e dos seus discípulos. Buscar gente para ir atrás de gente. Vou fazer de vocês pescadores de alma. Jesus não fala assim, ó, vem aqui que eu vou fazer uma interpretação nova da Torá. Não. Venham, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E é muito interessante porque Jesus choca a estrutura religiosa da sua época de uma maneira tão grande que as pessoas querem matar esse cara. Vamos matar esse cara. O que ele está fazendo? É a nossa religião. A gente já saiu do cativo e agora ele quer nos levar de novo. Não. Jesus, como um rabino que ele se tornou, ele vai para uma sinagoga, num sábado, num shabat. Ele vai para uma sinagoga ensinar. E ele vai exercer a sua posição rabínica. Lá ele vai fazer a leitura da Torá e fazer a sua interpretação das escrituras da Torá. E de repente, e isso se torna o ato de Jesus fazer a interpretação das escrituras da Torá, se torna um ato secundário a um ato. Se torna secundário. O fato é um homem possesso por um espírito imundo, que Jesus o liberta da sua agonia, tornando então prático aquilo que ele disse para os seus discípulos que eles fariam. Ele vai ler a Torá, mas ele é interpelado por um espírito que diz assim, quem é você? Por que tu nos atormenta, Jesus de Nazaré? Sabemos que você é o Santo Filho de Deus. E Jesus liberta aquele homem. A leitura se torna, que era primária, se torna secundária. Porque o que se torna primário é a liberdade de um ser humano. Amém. Meu Deus. Aleluia. Jesus, ele põe em prática aquilo que ele disse para os seus discípulos que ele faria. Vou fazer você pescador de gente. Vou fazer vocês fazer com que gente se torne gente de verdade. E Jesus tem isso na prática. Jesus ilustra para os seus discípulos o que é pescar homens. Vou ensinar para vocês aqui agora, ó, em meu nome. Vai embora. Ele faz essa ilustração. Pescar homens não é tirá-los da incredulidade. Presta bem atenção nisso, igreja em amor. Pescar homens não é tirar os homens da incredulidade para a fé. Pescar homens não é tirá-los da não religião para a religião. Pescar homens não é proselitismo religioso. Não é a pregação da minha verdade, não é catequismo. Isso não é pescar homens. Ali havia um homem afastado da sua realidade, da sua humanidade. Isso é, pescar homens é trazer o homem de volta para a sua humanidade. E os fariseus diziam que Jesus pregava com o quê? Com autoridade, porque ele dizia que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele realmente provou isso. Os fariseus reconheciam, ele chamou os discípulos para ser pescador de homem, e ele vai atrás desse homem possesso por um espírito maligno, e ele os devolve a dignidade, a humanidade, o direito de ser. Que autoridade os discípulos, os fariseus diziam. E o público, ele ia na sinagoga para ouvir um estudo da Torá, e então eles presenciaram ali na sua frente o resgate de uma vida em sua humanidade. Porque quando Jesus está, queridos, tudo muda. Quando eu tenho um encontro com Jesus, a minha percepção de mundo e de Deus muda. Sai Jesus da onde ele estava, se depara com um homem leproso, que pergunta para ele, você pode me purificar? Você quer me purificar? Aí Jesus estende-lhe a mão e toca-lhe. Eita, pai. Toca-lhe. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Um leproso, a vida de um leproso na Palestina é a pior coisa que já existiu, porque não sentia vida, não sentia dignidade, não sentia liberdade, não sentia proximidade, era uma vida que vivia-se à margem da sociedade. Ele era considerado impuro, era considerado imundo.
inclusive impuro cerimonialmente, não podia chegar perto das pessoas, porque se tocasse, no que tocasse, o que fosse tocado seria impuro como ele era impuro, seria imundo como ele era imundo. E aí Jesus não vira para ele e fala assim: olha, eu vou te curar, mas fica aí. Não, Jesus ele diz assim, ó, Jesus ele pega e encosta. Vem aqui, meu filho, que eu vou. Eu imagino que Jesus deve ter abraçado ele. Eu quero que você seja curado. Aleluia. Jesus ele quebra completamente a tradição de Israel mais uma vez. Não se toca no imundo, não se toca no impuro, mas é humano, é gente como a gente. Você quer me curar? Eu quero, então vem aqui que eu vou lhe tocar. Não me toque, eu te toco. Se Jesus, no episódio anterior, expulsa um espírito imundo, aqui, nesse episódio presente, Jesus está na frente de um próprio imundo. De um próprio imundo, que não está na forma de espírito, mas que se caracteriza como tal. Um ser humano como imundo. Não na forma de espírito, mas na maneira de homem, de ser, de pessoa. Ninguém poderia tocar no leproso. Ninguém poderia chegar perto de um leproso. Ninguém. E Jesus toca o impuro, Jesus toca o imundo, e logo o impuro ele é purificado da sua doença. E logo o imundo ele é limpo da sua enfermidade. Jesus não fica leproso, mas o leproso fica curado. Meu Deus. Jesus não mancha a sua santidade por tocar no leproso, mas o leproso impuro se torna santo por ter tocado em Jesus. Jesus ele quebra, as pessoas vendo isso, os fariseus observando aquilo, os homens que defendiam a lei, o método, a defesa do método. Esse método é infalível, não pode ter erros, não podemos falhar. Entretanto, nesse ato, esse zelo, as pessoas ficavam abandonadas, à parte, solitárias. Jesus não usa sua autoridade para julgar, Jesus não usa sua autoridade para condenar. Jesus ele não expulsa o leproso, mas ele toca em sua vida e ele restaura a sua dignidade de gente. O que a gente precisa aprender como igreja é, quando a gente se relacionar com quem quer que seja, é a gente entender que existe uma pessoa, um ser humano igual a mim, dignidade, direitos. E que quando eu me relacionar com ela, independente da história ou da estação que eu esteja na minha vida, eu tenho que resgatar ainda mais a identidade e a dignidade do outro. Mas eu não estou bem hoje, então fica em casa. Não sai, vai para o Tibete. Mas ele me respondeu, ele me maltratou. Mas ele não sei o quê. Mas ele fez isso, não importa. Jesus veio, Jesus é um ponto de ruptura. Se ele foi um ponto de ruptura em Israel, como nação inteira, ele é um ponto de ruptura na nossa vida. Porque a partir do momento que eu falei assim, Jesus, eu entrego a minha vida para você, eu não posso mais ser o mesmo. Aleluia! Eu tenho que ser transformado pelo meu relacionamento com Ele. Eu tenho que ser transformado. Eu tenho que ser reconstruído, refeito, rebobinado. Eu preciso voltar à origem, a maneira como eu fui feito, a imagem e a semelhança do Deus vivo. Meu Deus, aleluia! E Deus vivo não mata. Deus vivo restaura. Aleluia. Deus vivo dá vida. Deus vivo dá ânimo, Deus vivo sopra fôlego de vida, se tornou alma vivente. Ah, mas meu marido é chato, tu também é. A minha esposa fala demais, tu também fala.
Se a gente for diante de Deus, porque às vezes a gente vai diante de Deus e fala assim: Jesus, olha o que Ele fez comigo, Senhor, me justifica, me vinga. Aí Deus fala assim: você está colocando o que Ele fez, o coração dele diante de mim, mas você, quando traz o coração dele, traz também o seu? Traz o seu? Porque, querido, se a gente trouxer o nosso, aí Deus vai botar na balança e falar assim: o seu está pior do que o dele, meu filho. Jesus nos ensina. Jesus, ele foi esse ponto de ruptura. Em Marcos 2, versículo 6, Jesus recebe um paralítico. Marcos 2, versículo 6. E Jesus não cura o paralítico. Olha que coisa maravilhosa, gente. Jesus, ele não cura o paralítico, mas ele diz assim, ó: perdoados estão os seus pecados. O homem é paralítico, ele não andava. Mas Jesus dizia: perdoados estão os seus pecados. Os circunstantes diziam assim: como pode esse homem perdoar pecados? E aí Jesus, percebendo que eles arrazoavam dentro de si, perguntou: o que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar o enfermo? Eu digo que é perdoar pecado, mas já que vocês não acreditam, seja curado em nome de Jesus. Pega a tua cama e anda. Eita glória! E ele levantou, e ele foi curado. Ele foi liberto. Mas perceba uma coisa: Jesus, quando Jesus ele cura o paralítico, ele não apenas toca na enfermidade física. Isso é o segredo dessa passagem. Ele não toca na enfermidade física, porque quando Jesus diz, ele não diz para ele: seja curado, ele diz: perdoados são seus pecados. Perdoados são os seus pecados. Ou seja, quando Jesus ele fala isso, ele não cura a enfermidade física, mas ele mergulha na profundidade da alma culpada daquele homem, porque o entendimento pela tradição rabínica é: se nasceu doente, é porque ou o pai pecou, ou porque alguém pecou. Certa vez Jesus estava passando com seus discípulos num determinado lugar, e aí tinha um cego de nascença, e os discípulos perguntaram: quem pecou? Foi ele ou o pai dele para ele ter nascença? E Jesus: não, vocês estão com a interpretação errada a respeito de Deus. Deus não põe doença, Deus não põe castigo nas pessoas porque elas cometeram erros. Deus não castiga ninguém. O homem, ele nasceu assim, talvez por uma deformidade física de nascimento. Deus não põe doença. Deus é amor, Ele tira a doença. Quer ver? Seja curado em nome de Jesus. Pum! Voltou a ver. Esse é meu Pai de verdade. Não é o Pai que vocês acreditam, não é o Pai que vocês veem. Isso é interpretação errada, equivocada das Escrituras. Aleluia. Jesus vem dizendo para esse homem, para esse paralítico: olha, eu não vou curar você apenas fisicamente, eu vou entrar na sua alma, na sua subjetividade, em todas as suas idiosincrasias, e eu vou restaurar você como um ser humano completo. Não é só o físico. Eu vou lhe restaurar a dignidade, a coragem, o medo vai embora. Tudo isso que veio na sua vida por conta de todos esses anos que você vem sofrendo, tristeza, angústia, ansiedade, depressão, eu vou tocar nisso tudo, porque Deus não faz trabalho pela metade, Ele é perfeito, e toda vez que Ele bota a mão em algum lugar, Ele faz uma obra completa na nossa vida. Completa. Jesus então, Ele mergulha, Ele oferece perdão. Olha, você não está assim, você não está vivendo consequência de nada, aconteceu. Mas Deus, não, Deus Ele não vai apenas curar você fisicamente, Ele vai restaurar tudo que teve de prejuízo na sua alma ao longo desses anos. Recuperar tudo. Eu conheço gente que não é paralítica, mas não anda mais. Eu conheço gente que não é paralítica,
mas não consegue dar mais passos para a progressão, para o crescimento, para o desenvolvimento, para o autoaperfeiçoamento. Gente que a vida não funciona porque a culpa e o medo são o protagonista da alma. Jesus, ele quando toca no paralítico, ele não apenas cuida de uma deformidade física, ele cuida de uma deformidade no todo. Meu Deus. Ele libera a pessoa. Ele libera, você está liberado. Você está liberado para ir. Você está liberado para avançar. Você está liberado para cuidar da sua família. Você está liberado para viver com seus amigos. Está liberado para viver com seus entes queridos, com a sociedade. Está liberado. Eu te libero, mas eu não te libero para você viver apenas para você. Eu te libero para você ser gente como a gente. É isso que Jesus estava fazendo. Quarta ruptura. Jesus perdoa pecados. Oh, quem é esse cara? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Jesus. Isso é o que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Está vendo? O que é ser um pescador de gente? O que é ser um pescador de homens? Não é levar as pessoas para a igreja apenas. É claro que a igreja é muito boa, é bom a gente estar em comunhão, é bom a gente orar junto, a gente dar a mão um para o outro, a gente fortalecer, dar ânimo. Tem uma palavra que eu gosto muito, dar entusiasmo às pessoas. Entusiasmo vem do grego enteos, que é cheio de Deus. É bom a gente estar aqui unido para a gente animar e alegrar. Ânimo vem de alma viva, termo grego, alma viva, animado. Logo, inanimado é sem alma, sem vida. É bom a gente estar aqui, mas Jesus, quando nos chama para sermos pescadores de homens, é isso aqui. É tocar não apenas em áreas físicas, mas é tocar no interior, nas percepções, nas perspectivas, transformar e mostrar. Isso aí não é Deus, não. Deus é isso aqui, ó. Deus, ele vai com você. Ele te acompanha, ele te ama, ele não te acusa, ele não, Deus não é esse. Em Marcos 12, 23, aqui a gente chega para o final, Marcos 12, 23, os discípulos, eles colhem espigas no sábado, porque estavam com fome para comer. Marcos 12, 23, então Jesus, depois de ser interrogado pelos fariseus, diz sua mais célebre frase, porque os fariseus diziam assim, é sábado, os seus discípulos estão trabalhando no sábado. E aí Jesus vem e diz a sua melhor frase, que para mim é uma das suas melhores frases: o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Em outras palavras, a lei, o homem não foi feito para a lei é que foi feita para o homem. O homem não foi feito para benefício da lei, para exaltar a lei, para engrandecer a lei, mas a lei é que foi feita em benefício do homem, para engrandecer o homem, para tornar o homem, porque a lei é boa, a lei é santa. Isso sim. O sábado foi feito para benefício do homem, não o homem para benefício do sábado. Quinta ruptura. Jesus quebra a tradição do sábado. Jesus começa a permitir que os discípulos trabalhem no sábado. Jesus começa a curar no sábado. Os fariseus ficavam, mata esse homem. Chama os diáconos. Mata esse homem. Porque toda a nossa tradição está sendo quebrada por alguns momentos. E ninguém faz nada. E aí tentaram matar Jesus. Porque ele estava sendo uma ruptura em meio à tradição rabínica. Marcos, como eu disse, Marcos 4, 3, Jesus cura um homem no sábado. Marcos 4, versículo 3. A partir disso, buscam um jeito de matar a Jesus, de retirar-lhe a vida. E tudo que Jesus fez, queridos, foi adentrar no meio dos homens, no meio das mulheres, adentrar no meio da humanidade e curar a humanidade. Tudo que Jesus buscou fazer
foi entrar no meio dos homens, para servir aos homens, para curar aos homens e as mulheres, a humanidade, restaurar. E o resultado disso é a tentativa de tirar-lhes a vida. Jesus para uma época, Jesus para comer na casa de um publicano, e os mestres da lei dizem que ele come com os pecadores. Então Jesus diz a sua célebre frase: não são os sãos que precisam de remédios, mas são os enfermos, são os doentes. Aleluia. Eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar os santos, eu vim trazer para perto de mim os pecadores. Glória a Deus. E sabe por que eu fico impressionado nisso tudo? E me admiro de forma demasiada? É porque Jesus, ele tinha uma certa facilidade para transitar no meio dos pecadores. Mas Jesus não podia transitar livremente no meio dos fariseus, nem dos escribas, nem dos mestres da lei. Jesus, ele caminhava livremente no meio dos pecadores. E o que é mais surpreendente é que os pecadores tinham a mesma liberdade para transitar livremente na presença de Jesus. É porque não havia condenação, não havia julgamento, não havia o desejo de guardar mais uma coisa sem vida do que a vida de alguém que foi dada por Deus. Para Jesus, a lei era santa, mas maior do que a lei era o outro, porque a lei foi feita para o outro, porque as regras foram feitas para o outro, para benefício do outro, para crescimento do outro. E em vários momentos na Bíblia Sagrada, do capítulo 1, 2 e 3, Jesus vem dizendo: olha, é muito importante que a gente perceba que a gente não bota vinho novo em odres velhos, porque o odre velho vai romper e o vinho vai se perder, porque o odre velho já está dilatado. Uma bolsa de couro, o odre é uma bolsa de couro, onde colocava-se vinho para poder o vinho fermentar. Fermentava-se, a bolsa dilatava, e se você colocasse vinho novo em odres velhos, ia exigir mais dilatação do odre. O odre não ia ter capacidade para isso, ia rasgar, ia perder a bolsa de couro e ia perder o vinho novo. Sabe o que Jesus estava nos ensinando? É que o odre é a nossa mentalidade. O vinho é a revelação de quem ele era. Se a gente recebe a revelação de quem ele era com a percepção da lei antiga, eu vou perder tanto a lei quanto a revelação de quem ele era. Mas se eu sou restaurado, se eu abro a minha mente, se eu expando se eu permito uma expansão da minha consciência para saber quem Jesus é, eu recebo de sua revelação e eu cresço, eu desenvolvo, eu expando para todos os lados, eu me torno alguém com uma capacidade maior. É isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus, ele não preocupava em preservar a Torá, mas cumprir a Torá. Ele se preocupava em preservar o ser humano. Ele usa a lei para curar, libertar, redimir o ser humano. Ele usou a lei que os homens usavam para se autoproteger e para se autopromover. Ele usou a mesma lei, ele cumpriu a lei para curar as pessoas, para beneficiar as pessoas. Ele usou a própria lei para redimir a mim e a vocês. Aleluia. A nós. Jesus não estava ocupado e não estava preocupado com o justo. O desejo dele era alcançar todos os seres humanos para tornarem justos. O grande escândalo de Jesus com a religião era: por que vocês
não deixaram as 99 e foram atrás da ovelha perdida. Esse era o grande escândalo de Jesus. Por que vocês não deixaram de cuidar de quem estava bom e foi atrás de quem estava enfermo? E foi atrás de quem estava precisando de ajuda? Foi dar um lugar de escuta para as pessoas. Isso foi um dos maiores escândalos de Jesus. Os fariseus diziam: nós não podemos deixar quem quer. A gente não pode deixar quem quer para trabalhar em cima de quem não quer. Já ouviram isso? Os fariseus diziam isso. A gente não pode deixar quem está querendo receber, quem está querendo se alimentar, por aquele que não quer nada. Mas Jesus, não. Esses já querem. Esses já estão. Vocês têm que ir atrás do que não querem. Vai atrás da 99, da centésima, perdão. Vai atrás daquela que deliberadamente decidiu não fazer mais parte do grupo. Que deliberadamente usou da liberdade para fugir. Mas os fariseus diziam: não, ele não quer, eu também não vou atrás. Já ouviu isso? Graças a Deus aqui todo mundo é abençoado. Mas lá, vamos orar. Vamos lá. Né, Cris? Os fariseus diziam isso. Mas Jesus, vocês não entenderam nada. Não é porque eles não estão fugindo porque eles não querem. Eles estão fugindo porque eles estão perdidos. Eles são assim, eles agem dessa maneira, eles respondem à vida dessa maneira porque eles estão perdidos. Mas você que já se tornou gente, vai atrás dele. Toca ali na interioridade e transforma e resgata a dignidade de ser humano, de gente novamente nele. Mas ele só me bate, vai lá, cara, vira a outra cara. Mas ele só me maltrata, vai, perdoa, 70 vezes 7, vai lá, ame, abrace. É como a gente tem dito aqui na igreja, a resposta para o caos não é mais o caos, a resposta para o caos é o amor. A gente não responde mais o caos com o caos, a gente responde o caos com amor. Não, você tirou isso, Márcio, João 3,16. Porque Deus, eu lembrei de tudo, amou o mundo de tal maneira que o mundo que ele chegou era um mundo de caos. Mas ele falou assim: eu vou dar jeito nesses seres humanos, eu vou dar jeito nesse povo. Jesus é um ponto de ruptura. Jesus vem restaurando a verdadeira religião, o relacionamento daqueles que desejam se encontrar com Ele. Essa é uma noite da gente se encontrar com Jesus. Aleluia. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te conduzir, que Deus possa te fazer gente como Ele é gente. E que nós possamos juntos ser gente como Ele é gente. Crescendo, sendo transformado. Tropeçando, sim. Eu tenho 38 anos. Caminho desde os 2. Caminho todos os dias desde os 38 anos e ainda tropeço. E ainda vou tropeçar muito. Mas juntos, como já diz o ditado, sozinho você pode ir até mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Fica de pé no seu lugar. Amém. Amém.